Amigos, a ideia do jogo ninguém acho que esperava. Quer dizer, torcer pela vitória do Vitória, todo mundo torceu, é claro. Mas em função dos resultados anteriores e da performance da equipe, ninguém esperava que fosse um jogo fácil, né? Que a gente ia ganhar num gol de preso, um jogo apertado, com o Fernando Miguel sendo o melhor em campo, com a zaga se projetando, marcando muito. Mas o que se viu foi um jogo para a qualidade do adversário, em tese, né? A gente teve um jogo, não digo fácil, porque não existe jogo fácil no Campeonato Brasileiro, mas um jogo onde nós não tivemos grandes problemas, né? Porque tirando a bola na trave de Fred, num chute, num passe do nosso volante René, eu fiquei me lembrando à noite, para fazer esse comentário para vocês, qual foi o outro lance agudo do Atlético. E, salvo um esquecimento, eu não me lembro de uma jogada aguda do Atlético que tenha causado grandes problemas para nós. Um bate-rebate dentro da área, 2 ou 3 vezes. Mas o Atlético tem um time com jogadores de características ofensivas, né, com um lateral como o Danilo, que não é o titular, mas joga de meia. É um lateral que, inclusive, fez o gol do América Mineiro no Campeonato Mineiro de 2016, que o América ganhou, e daí ele foi para o Atlético. E o lateral direito não jogou o Marco Rocha, jogou um jogador improvisado. Mas o fato é que o Vitória teve um jogo absolutamente tranquilo, porque fez um gol cedo, num pênalti, bem batido por Chiesa, e controlou o jogo o tempo todo. Os nossos jogadores de ataque marcaram bem a subida dos laterais adversários. O lateral direito era improvisado, não agrediu pelo lado direito. O Atlético mostrou, pelo menos no jogo de hoje, 2 zagueiros muito fracos, não tinham nível para jogar no Atlético. Erraram o jogo todo. O Vitória teve outras chances de gol que não saiu por falta de sorte. Furos, teve um furo do zagueiro dentro da área num cruzamento em diagonal bem feito de David, que ele furou e parece que o goleiro adivinhou que ele ia furar e cortou a bola antes de Chiesa chegar. Ou seja, o time do Atlético com Robinho disperso, fazendo uma ou outra jogada de qualidade, tendo uma dificuldade enorme de sair de trás por causa da zaga. Aliás, problema que nós também continuamos tendo, né? Mas o Canu, voltando à zaga, é um jogador rápido, experiente e que melhora a defesa sem dúvida nenhuma. Não é o zagueiro dos nossos sonhos, com certeza não é, mas para os zagueiros que temos, ele sem dúvida é titular absoluto, não é? Os nossos laterais não são nada de excepcional. O lateral esquerdo é um pouco mais rápido, mas pensa muito pouco, né? Um jogador só de cruzamento, sem qualidade de articulação. O lateral direito eu não vou comentar porque todo mundo já conhece suas limitações, mas é experiente, guardou bem a posição. O Atlético atacou pouco, né? E depois o Neilton, que é um jogador que eu acho que vai ser assim. Não acredito que Neilton seja um jogador de um jogo intenso, sabe? Porque a característica física dele lhe limita, ele tem que estar com espaço para jogar, né? E quando ele tem o espaço, ele individualiza a jogada. E aí ele tem indiscutivelmente muito talento. E foi assim que ele fez o gol, né? Uma virada de jogo de Cleiton Xavier, que tinha entrado no segundo tempo, e ele ficou no mano a mano com o Danilo canhoto. O quarto zagueiro acompanhou, acho que foi o deslocamento ou de Chiesa ou de David, eu não me lembro bem, antes de
de Neilton definir a jogada, ele já foi para as costas de Danilo acompanhar o nosso atacante. E aí aquele corredor ficou aberto, Neilton, rápido, insinuante, driblou para dentro, entrou e fez o gol. Não tinha mais, o zagueiro que tinha que estar ali não estava mais, estava nas costas de Danilo. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver uma jogada de indiscutível qualidade de Neilton. E ele é um jogador que espero que durante o campeonato continue fazendo a diferença, principalmente em casa, porque times como o nosso, com as nossas limitações, eu enxergo hoje, estão falando em novas contratações e nós temos que aguardar. O futebol é assim, né? Eu me lembro de um time do Goiás que terminou o primeiro turno na última colocação e acho que classificou até para Libertadores. Às vezes o campeonato está muito compacto, o campeonato de 3 pontos é assim. Então, nada é definitivo no futebol brasileiro com a janela aberta de contratação. Na Europa não é assim, né? Você tem 2 meses para contratar. E nos outros países todos, é um mês de ajuste no meio da temporada e 2 meses. No Brasil, a janela fica aberta para contratações no âmbito nacional o tempo todo. Isso faz com que as equipes vão sendo modificadas, né? E eu espero que a nossa modifique para melhor, certo? Mas ontem foi um jogo bom, onde o time jogou bem, controlou o jogo, o William Faria voltou a jogar muito bem, o William Correa com as mesmas dificuldades de sempre, marca muito pouco, e aí o Galo percebeu isso com medo e o Atlético iniciou o segundo tempo tentando empatar o jogo, mas sem qualidade, né? Nossa Senhora, fiquei surpreso negativamente com o time do Atlético, mas isso não inviabiliza o mérito do Vitória, não. É porque o time do Atlético, basta ver o currículo dos atletas, né? Marlone, Valdívia, que o Brasil todo queria, Fred, é indiscutível que se esperava muito mais deles, graças a Deus eles não luziram, o time jogou muito mal, errou muito passe, o meio de campo, aquele Rafael Carioca rodou o tempo todo, girou o tempo todo, não inverteu as jogadas. E no Vitória o William muito bem, saiu muito rápido, certo? Definiu bem as jogadas, achou nossos atacantes. A realidade é o seguinte, o nosso ataque com Neilton, Chiesa e David, se não um primor de técnica, no caso de Neilton, também tem técnica, mas os outros são velocistas. Então, se o Vitória souber jogar fechadinho, certo? Marcando em cima e saindo nos contra-ataques, o Vitória pode acumular pontos importantes nessa luta, que vai ser grande no campeonato. Agora tem que fazer ponto fora de casa, porque se não fizer ponto fora de casa, nós vamos ter que jogar no limite dentro de casa, sem poder errar. E a estatística nos ensina que isso não será possível. Então nós precisamos acumular pontos fora de casa. E eu espero que quarta-feira o Botafogo tenha um time com nível técnico rigorosamente igual ao nosso. Olhar o currículo dos atletas, o Vitória pode jogar. Agora, fora de casa, não pode achar que vai propor o jogo. Eu acho que o Vitória não tem time ainda para propor o jogo, porque não tem um meia. O Gabriel Xavier, que é muito rápido, se desloca, mas não é um meia que a bola passe nele para ele articular o jogo, para o nosso time respirar, por exemplo. Não é. Ele acaba caindo na borda do campo e o Chiesa é obrigado a vir, ou o David, porque ele não tem aquela característica de jogar, recebendo a bola de costas para os volantes adversários. Então o Vitória, apesar de ter contratado muitos meias, parece que ainda tem um grande problema nessa posição. O Gabriel é um jogador até que pode ajudar nesse sistema de contra-ataque que eu estou sugerindo, porque ele também é rápido, ele tem boa velocidade com e sem a bola, mas não pensa o suficiente, nem é um jogador de articulação para ser o meia. Mas para o que Cleiton vinha jogando, um cágado em campo, hoje o futebol exige intensidade, aplicação e concentração. Foi uma coisa boa que o treinador Galo até ressaltou no fim do jogo. O nível de concentração da nossa equipe foi bom, erramos pouco, demos faltas nas horas certas, certo? Até o Fred, que eu acho um zagueiro limitadíssimo,
marcou duro, deu muita falta, não deu tempo dos adversários girarem. O ataque deles com Marlone ficou mais lento. Marlone é um jogador que tem que jogar sempre pelo lado esquerdo. Jogou pelo lado direito, ele não tem facilidade, embora seja destro, porque ele tem no chute o seu ponto forte. E aí, quando ele puxa para dentro, é no lado esquerdo, onde ele não chuta tão bem. E aí, quando botaram o Otero, foi que o time melhorou, que esse é um jogador muito interessante, esse jogador venezuelano, chuta muito forte, faz muito gol, é muito rápido, habilidoso. E foi colocado no banco para que Valdívia pudesse jogar. E o que Valdívia jogou hoje justifica a liberação do Inter, do jogador, né, que era tido como uma joia da coroa do Inter. E o Inter, mesmo jogando na Série B, que é um campeonato tecnicamente mais fraco, preferiu liberá-lo para o Atlético Mineiro. E ontem a resposta dele foi muito ruim. No Vitória, David fez sua melhor partida nesse brasileiro. Ontem jogou muito bem, se mexeu, correu e marcou. Hoje em dia, para jogar num 4-3-3, se os dois da borda não marcarem, nós vamos ter dificuldade. Principalmente se nós queremos o contra-ataque, nós temos que fechar em bloco e sair com rapidez. O Vitória fez isso ontem, em algumas oportunidades. Precisa treinar eu acho que essa tem que ser, usando o nome da nossa lista, uma ideia de jogo interessante para o Vitória. É isso aí, senhores. Vamos agora aguardar o jogo de quarta-feira, que pode definitivamente tirar o Vitória daquela zona perigosa do rebaixamento. Se tem que sair, vamos sair logo. E depois administrar. Ficar lá embaixo é um risco, porque depois não consegue mais sair. Os times vão se ajustando, tem que aproveitar agora que os times estão ainda perdendo jogadores agora nessa janela do meio do ano. Muitos times vão perder jogadores e isso pode ser uma boa oportunidade para um time que se ajusta no início do campeonato. Um abraço para vocês.